a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo pecado, pelo engano do pecado. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra que é sempre viva, é eficaz, que nesse instante ela possa se fazer mais uma vez viva e eficaz. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que tudo aquilo que o Senhor ministrou à minha vida, que o teu Santo Espírito possa também agir e atuar em cada coração, ministrar a cada vida, que os meus irmãos possam realmente ser impactados pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. E te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje pela manhã eu falei sobre comunhão e eu entendo que há de ser um tema de vital importância para a gente ao longo desse ano que se inicia. Porque quando a gente fala em comunhão, a gente fala em relacionamento. E o Paulo, ele tem uma expressão que ele usa também para com a igreja de Éfeso, que é a ideia de nos despirmos do velho homem e nos revestirmos, né, como se estivéssemos nos vestindo novamente agora do novo homem. Então, nesse processo de construção, é importante o quê? É importante sermos autênticos. Paulo vai dizer, não mintais uns aos outros. Também é importante que estejamos dispostos a sermos revestidos de uma profunda compaixão, de sentir a dor do outro, de estar disposto ou disposta a levar a carga ou as cargas uns dos outros. Como isso é importante? Não há momentos, não há situações em que a carga é pesada e quando chega alguém que a gente pode dividir, isso é algo divino, é algo de Deus. Assim como nós também, em determinado momento, seremos essas pessoas, seremos um dos que hão de levar a carga do outro. Então, levai as cargas uns dos outros. Nesse processo de construção, o perdão é importante. Precisamos estar dispostos a perdoar, tendo como estímulo, tendo como motivação, o perdão de Deus para conosco. Então, perdoai-vos uns aos outros. A ideia de sermos misericordiosos. Eu fico muito preocupado, principalmente com pessoas de intransigentes, que querem agir de uma maneira que não seja misericordiosa, e aí, quando é para com ela, ela já quer que os outros sejam misericordiosos. Não, porque eu disse que nesse processo de construção, Manu, é uma via de mão dupla. E aí falei da questão da reciprocidade, da mutualidade, suportar uns aos outros. Disse que essa expressão, irmã Silene, uns aos outros, aparece 64 vezes nas Escrituras Sagradas. Geralmente, essa expressão surge na forma imperativa, ou seja, se é imperativo, é uma ordem, é uma ordenança do Senhor. E aí, eu quero compartilhar algo que está muito presente em minha mente e que não tenho dúvida alguma. E com isso eu não quero dar uma de adivinhador, de vaticinador, de querer saber sobre o futuro, não. De forma alguma. Mas eu não tenho dúvida alguma que esse ano de 2021 será um ano desafiador para todos nós, para toda a humanidade. Sabe por quê? Nós ainda não nos demos conta totalmente do estrago que essa pandemia fez no ano de 2020. Tem pessoas que ainda não conseguiram vivenciar o luto pela perda. E quando eu falo perda, não apenas perda de alguém querido, mas olha, quantas mortes, quantas separações, quantas perdas de emprego, quantas perdas de sonho, os jovens e adolescentes não querendo mais voltar para as escolas, uma desistência de mais de 650 mil crianças que trancaram matrícula e que não pensam em voltar. Perceberam? Então vai ser um ano extremamente desafiador. Com isso eu não quero ser o proclamador do caos ou desesperador. Não, de forma alguma.
Mas sabe por que a gente não se deu conta ainda do quanto 2020 tem sido devastador? Sabe por quê, irmã Fran? Porque a gente está buscando sobreviver. E é isso, para esse momento, é sobreviver. É não morrer. Não morrer literalmente pela questão do vírus. Por isso que a gente precisa seguir todas as orientações dos órgãos de saúde. Por isso que a gente precisa, quando chegar a bendita da vacina, se vacinar. Porque a gente está tentando o quê? Não morrer. Ou seja, irmã Iraci, a gente está buscando o quê? Sobreviver. A gente está numa luta. E quando a gente está numa luta, a gente não tem dimensão de tudo que está ao nosso redor. A gente só vai ter dimensão um pouquinho mais à frente. Eu acho que a gente vai ter dimensão ainda desse ano, em 2021. E aí, queridos, vai ser um ano em que a gente vai precisar muito um do outro. Vai ser um ano que a gente vai precisar ser encorajado e vai precisar encorajar o outro. Por isso que eu quero falar nessa noite com vocês sobre encorajando uns aos outros. É uma orientação bíblica. E aí será um ano de encorajar e buscar ser encorajado. Depois, quando a ficha cair, quando a poeira baixar, quando a adrenalina acalmar, porque a gente está na correria. A gente está lutando, primeiro, para não morrer. A gente está lutando para não perder o emprego. A gente está lutando para manter os nossos filhos na escola. A gente está lutando para manter a família. A gente está assim, olha. E o corpo ainda está... A mente está em movimento. Mas daqui a pouco isso vai passar. E aí a gente vai precisar um do outro. Porque aí a gente... Sabe quando a ficha cai? A ficha vai cair. E aí, nesse instante, vai ser muito importante a sua presença na minha vida. E vai ser muito importante a minha presença na sua vida. Encorajando uns aos outros. Em primeiro lugar, a primeira lição. O encorajamento, como eu disse, é uma ordem de Deus. Eu falei que aparece 64 vezes nas Escrituras, uns aos outros. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, suportai uns aos outros. A igreja e o lar deveriam ser como hospitais para acolher pessoas que estão feridas, angustiadas, discriminadas, desanimadas. E Deus sabe muito bem que nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a nos encorajar. Por isso vai dizer, encorajai-vos uns aos outros. Aí você vai falar, pastor, mas esse termo aparece lá em Hebreus capítulo 3? Aparece, veja lá no verso 13. Porque essa expressão, eu vou falar essa expressão no grego, diz assim, pelo contrário, exortai-vos. E eu vou dar alguns desdobramentos desse exortai-vos aqui. Sabe por quê? Essa palavra no grego é paracaléu, com K. Paracaléu, a gente pode dividir. Então, para significa ao lado de. Ao lado. Caléu, chamar. Então, paracaléu, senhor Vaz, é chamar de lado. Esse ano eu preciso que você esteja do meu lado. Mais do que talvez os outros anos. Você que sempre ora pelo seu pastor, ou como alguns irmãos. Assim como esse ano eu vou precisar estar ao lado de vocês. Mais talvez do que os outros anos. E existem situações em que a presença de alguém ao nosso lado se torna mais necessária. A irmã Silene, que é da área de saúde, ela sabe disso. Existem pacientes que carecem de determinada atenção mais do que os outros em determinado momento. Não que sejam mais importantes, mas é pelo quadro, não é, irmã Silene? Então, pelo quadro que aquela pessoa se encontra. E aí ela vai precisar de alguém mais ao lado dela, mais do que as outras. Porque as outras talvez estejam no quadro melhor. E aí, a gente precisa visitar um texto que é de vital importância para a gente. Que é Gênesis 2, verso 18. Veja lá, Gênesis capítulo 2, verso 18.
Porque nós somos seres relacionais. Deus nos criou, irmão Geraldo, para nos relacionarmos. E como é bom poder ver o irmão. Só não posso ver que esse bigode aí, muito bem cuidado, bem tratado, que tá com a máscara, mas é muito bom, né? Nós somos seres relacionais. Gênesis 2, verso 18, diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem
deu. Vai atuar para com Filemão e vai atuar para com Onésimo. Veja lá. Filemão capítulo 1, do verso 8 ao verso 11. Diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, olha o verso 10, o que o Paulo vai apelar. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então tudo indica que eles se encontraram na prisão, né? Verso 11. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Como eu disse, o Paulo atuou das duas partes. O Paulo influenciou positivamente a Onésimo para que ele voltasse para a casa do seu Senhor, para desfazer todo o mal entendido, todo o estrago que porventura a Onésimo havia criado a Filemão. Mas também o Paulo vai influenciar positivamente a Filemão a receber a Onésimo, não com sentimento de vingança, não disposto a dar o troco, mas não. E o Paulo vai dizer, olha, receba ele como se estivesse me recebendo. E eu apelo na base do amor. Quebrou o Filemão. Se o Filemão estava pensando, irmã Elisete, na possibilidade de talvez ir ali e massacrar aquele seu escravo, já quebrou aí. Receba como se fosse a mim. E o Paulo é muito estratégico, Júlio, que ele depois, na carta, ele vai dizer, olha, e se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Apesar, Filemão, que se a gente for botar na ponta do lápis, você me deve mais do que eu lhe devo, né? Porque eu lhe apresentei a maior e melhor bênção, a maior e melhor riqueza que foi Jesus. Então, o Paulo, de uma sabedoria ímpar. Talvez se fosse outro, falaria para Onésimo não voltar. Não volte não, Onésimo. Ou talvez falaria para Filemão, Filemão, agora vai às forças. Agora você pode fazer valer aí o seu senhorio. Mas não foi isso que Paulo fez. E aí, queridos, nesse ano de 2021, talvez mais do que os outros anos, nós vamos precisar de pessoas que venham nos influenciar positivamente. E nós também devemos, com muito temor e tremor, irmã Ana, buscar influenciar as pessoas positivamente. Tendo em vista que o ano de 2020, como se não bastasse a pandemia, foi desastroso para com alguns líderes que se denominavam cristãos, e muitos foram para a prisão, muitos estão sofrendo processo, muitos aí, ou alguns, né, respondendo processos por homicídio. Que tristeza. Pessoas que, com certeza, não estão influenciando aquelas que estão ao seu redor positivamente. Não estão. Nós carecemos de homens e de mulheres que exerçam influência positiva sobre a vida dos outros, seja na sociedade e, como consequência, na comunidade a qual está inserida. Seja na comunidade de fé, seja numa comunidade escolar, seja na família. Não é verdade? Mas também, queridos, para Caléu, a ideia aqui de encorajar não apenas me remete, Monique, a exercer influência positiva, mas também me remete à ação de animar o outro. E havia um irmão na igreja primitiva, e mais uma vez, quero dizer que a igreja primitiva, ela não era a igreja perfeita, mas ela tem muitas coisas, até tem exemplo do que não fazer, a gente vai encontrar na igreja primitiva. Mas tinha um irmão na igreja primitiva que ele era, assim, mestre em animar, Lincoln,
ele era alguém que, se tivesse desanimado, só o fato, eu fico imaginando, só o fato dele chegar já trazia ânimo, já trazia consolação. Sabe quem é essa pessoa? Seu pai sabe, Lincoln. Era o Barnabé. O Barnabé era o irmão que animava as pessoas. O Barnabé foi o homem usado por Deus para encorajar o Paulo, que se tornou o grande apóstolo Paulo. Grande, entre aspas, né? Mas um servo comprometido, talvez acho que fique melhor. Um servo comprometido do Senhor, irmã Adriana, que foi o Paulo. Imagine você ser escolhido, escolhida para discipular o Paulo. Lembra do Paulo? O Paulo que perseguia os cristãos, o Paulo que foi responsável pela morte de Estevão, o Paulo que estava indo para Antioquia e naquela estrada ali ele teve um encontro que mudou a sua vida. Simplesmente Deus reservou a nobre missão para Barnabé de ir lá encorajar a Paulo. Porque quando a gente lê a história de Paulo, a ideia que dá, Bia, é que Paulo rapidamente ele foi aceito pelos apóstolos, ele foi aceito pela comunidade cristã. Não foi. Pelo contrário, ele foi rechaçado. As pessoas tinham medo do Paulo logo após a sua conversão. Tanto é que ele vai ficar 2 anos na sua cidade de origem, que era Tarso. Lá quietinho, porque as pessoas, quando falavam, e o Paulo chegou, ele se converteu. As pessoas ficavam quietas, falavam, não, ele está infiltrado, ele está mentindo. Imagine como deveria estar o coração de um recém-convertido, senhora Vaz. Lembra da sua experiência de conversão? O coração, como é que estava se pulsando, querendo fazer a obra e querendo salvar vidas, querendo falar do amor de Jesus. E as pessoas olhando para você e falando, não, dá licença, peraí. Isso é desanimador, né? Isso, quando a gente está vivenciando aquele amor, aquele encontro, queridos. Mas as pessoas falam, não, Paulo, peraí. As pessoas fugiam dele, se escondiam. Mas Deus vai usar Barnabé para trazer ânimo a um coração que provavelmente estava desanimado, que era o coração do apóstolo Paulo. Veja lá Atos capítulo 9, por favor. Atos capítulo 9, verso 26 e 27, por gentileza. Diz assim. Depois deixa aberto em Atos que nós vamos ler mais alguns textos aí nesse livro. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com o quê, irmãos? Com medo dele. É interessante, irmã Silene, que todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Não era apenas um discípulo, não 2, 3, mas todos. Quando ele chegou em Jerusalém, chegou Paulo convertido, e ele, né, talvez sedento pela palavra, querendo aprender, a conversar com aqueles discípulos que caminharam com Jesus ao longo de 3 anos e meio, conversar com o Tiago, conversar com o João, conversar com o Pedro, conversar com o André, e a turma, fugindo. Aí veja o verso 27. Olha quem aparece. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara. E como em Damasco, eu falei em Antioquia, né, a estrada de Damasco, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé pegou aquele homem desanimado, aquele homem talvez cabisbaixo, ninguém querendo recebê-lo, ninguém querendo ter contato, ele querendo ali se relacionar, querendo aprender, querendo saber mais sobre Jesus. E as pessoas dizem, não. Aí Barnabé toma o Paulo como menino pelo braço e o leva até os apóstolos. Bom, eu falei em Antioquia, né? Mas tem um motivo aqui. A minha mente
ela não está tão ruim assim. Veja lá Atos capítulo 11, verso 22 ao 24. Uma igreja recém-fundada em Antioquia da Síria. Por isso que surgiu Antioquia aqui. Veja quem vai animar essa igreja recém-fundada. Pense naquela época, na perseguição dos romanos, na perseguição dos judeus, da liderança judaica. Atos 11, verso 22, 23 e 24. Diz o seguinte: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E olha só quem eles enviaram. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Bom, chegou aos ouvidos da liderança da igreja que se encontrava ali em Jerusalém que algo estava acontecendo em Antioquia da Síria, naquela comunidade ali. Bom, quem vai lá? Vamos enviar Barnabé. Aí Barnabé vai. Aí veja o verso 23. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e fez o quê? Os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Olha só quem era Barnabé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé. Quem chegou lá, ficou alegre e animou, falou: olha, continue, não pare, Deus está com vocês. Barnabé era um encorajador extraordinário. Queridos, fico a imaginar como Barnabé atuou e foi um instrumento nas mãos de Deus para que o apóstolo Paulo pudesse se tornar realmente um homem muito usado por Deus. Fico a pensar que para Barnabé não havia tempo ruim. Ele estava sempre disposto a animar. Se a gente deseja seguir esse mandamento do Senhor, encorajai-vos uns aos outros, isso implica em animar uns aos outros. Mas muito cuidado, porque às vezes você, em vez de animar, pode desanimar. Então peça orientação, direção de Deus. Aqui, olha, Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Porque às vezes a gente quer animar alguém, mas sabe aquilo que a turma diz da bola fora? Você vai... Agora não é prudente fazer visitas a quem está enfermo, né? Mas aí você vai ligar, vai mandar uma mensagem, está lá conversando. Eu tô com um problema assim, assim. Aí você querendo dar uma de Barnabé, né? Não, tudo bem, mas você tá com esse problema aí, tá com diabetes, né? Eu conheço uma pessoa que começou assim também, um machucado no dedão, depois ela perdeu o pé. Você tá animando, você tá desanimando. Conheço alguém que também tinha esse mesmo problema, morreu semana passada. Você vai desanimar a pessoa. Ou quando nós voltarmos e pudermos nos reunir sem seguir todas essas orientações que nesse momento são importantes para a nossa segurança, para a segurança de todos, aí falar: irmão, aí você com saudades, né? Em vez de você falar: olha, meu irmão, que bom lhe ver aqui. Irmão Adelino, vou falar do irmão Adelino, que o irmão Adelino está aqui dia sim, outro também, né? Irmão Adelino, que bom e tal. Tava com saudade. Isso é animar. Mas aí, enquanto o irmão Adelino, e talvez ele ficou um longo período distante, até que enfim apareceu, hein? Isso é desanimar, irmãos. Isso aí é acabar com a pessoa. Sabe por quê? O livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. É nesse sentido. Às vezes a gente pode desanimar as pessoas. Mas se nós buscarmos a exemplo de Barnabé, a orientação do Senhor, buscarmos nos encher do Espírito Santo do Senhor, nós vamos ser um instrumento nas mãos de Deus para animar. Esse ano que se inicia, eu tenho total convicção que eu vou precisar ser animado. Mas tenho total convicção que Deus quer me usar para animar também outras pessoas. Em alguns momentos, eu vou ser como Paulo, carecendo de alguém que esteja
ali para me encorajar. Em outros momentos, eu vou ser como Barnabé, encorajando e animando aqueles que estão desanimados. Mas por último, e não menos importante, para Caléu, então encorajar implica em influenciar positivamente. Encorajar implica em animar. Mas encorajar implica em consolar, em estar ao lado. E, como eu disse, o apóstolo Paulo ele escreveu aqui a muitas comunidades, né? Então, se tem um autor inspirado por Deus aqui nas Escrituras Sagradas que mais usou essa frase uns aos outros, é o apóstolo Paulo, porque ele vai escrever às igrejas. Então, na sua grande parte, né? Ele tem 4 cartas nominais. Vamos ver, 1ª e 2ª Timóteo, Filemão e Tito, E tem 9 que ele escreve a comunidades. Ele escreveu 13 no Novo Testamento. Então, essa expressão uns aos outros está muito presente. Está presente, por exemplo, lá em Tessalonicenses. Veja lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. É o penúltimo texto que eu quero ler com vocês nessa noite. Diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. Então, a ideia de mutualidade, né, de reciprocidade, como também estáis fazendo. Então, queridos, encorajar implica consolar. Como eu disse, para Caléu, é chamar de lado. Há momentos que a melhor coisa que podemos fazer não é, talvez, não que isso não seja importante, isso tem a sua importância, tem o seu lugar, mas não é, talvez, recitar um salmo, não é, talvez, ler uma palavra, não, por exemplo, alguém que perdeu alguém que está vivenciando ali uma questão de luto. E quando eu falo de luto, como eu já disse, não necessariamente uma pessoa que perdeu alguém por morte, né? Mas às vezes uma separação é um luto, um sonho é um luto, o rompimento de uma amizade, o rompimento de um relacionamento é um luto. A gente não tem muito o que falar, ou não precisa falar. Porque tem gente que acha que tem que sempre falar. Não. Nessas horas, a minha sugestão, a melhor coisa que a gente pode fazer é estar ao lado. É dizer, ó, eu estou aqui. Estou aqui para chorar com você. Estou aqui para lhe ouvir. Estou aqui, e eu sei que é complicado, e não me entenda mal, mas nesses tempos, para oferecer o ombro. Não é bom, né? Eu me lembro de uma experiência, uma vez, que eu tive com meu pai, quando até semana passada eu estava falando isso com alguém. Estava num momento tão tenso, tão difícil, tanta luta. Construindo a minha casa, meu pai lá me ajudando de noite, literalmente de noite. E teve um momento que eu estava tão cansado, que eu comecei a chorar, como criança. E aí, sabe o que eu encontrei? Eu encontrei um ombro para repousar a cabeça. Meu pai não falou nada, só me abraçou e ofereceu o seu ombro. Às vezes, queridos, é isso que a pessoa está precisando. Ano passado eu tive uma das experiências mais dolorosas da minha caminhada, não apenas ministerial, mas como ser humano. Um jovem estava compartilhando comigo uma situação muito difícil, muito delicada com a sua família. E os irmãos que me conhecem sabem que, até porque eu sou grande e largo, as pessoas dizem que eu sou fofinho, né? Então acho que o meu abraço traz acolhimento. Mas mais do que a parte física, é o meu coração que está ali à disposição da pessoa. E o que me doeu o coração, quando eu fui em casa, eu chorei. Porque aquele jovem compartilhou comigo uma situação muito difícil. E pela prudência mesmo, não foi falta de
pela prudência, eu não abracei. Mas o que aquele jovem talvez precisava, e se fosse outros tempos, era receber um abraço. E eu espero que o Espírito Santo, eu acredito, depois eu conversei com ele outras vezes, pelo telefone, o Espírito Santo o abraçou. Mas às vezes Deus nos usa para abraçar as pessoas. Às vezes a manifestação do amor de Deus vai se dar através de nós, através do nosso abraço. Não é verdade? Através de alguém que vai, talvez, compartilhar conosco, que nós vamos disponibilizar os nossos ouvidos, a nossa atenção ali, totalmente para aquela pessoa. O nosso ombro, o nosso peito. Na época em que Jesus viveu, essa expressão paracaléu, ela era usada como um termo técnico para descrever um advogado numa corte grega. Então, quando se precisava de um advogado, chamava lá um paracaléu. Se chamava lá um encorajador. E a ideia aqui, essa pessoa, ela era designada para apoiar, para defender o acusado. Com o passar do tempo, essa palavra aqui passou a tomar o significado de alguém chamado para ajudar, para aconselhar, para sustentar. Consolar é isso. Consolar é estar do lado, para ajudar, para sustentar, para apoiar. E aí, eu tenho que voltar para alguém que era mestre nisso, que era o Barnabé. E o último texto que eu quero ler com você nessa noite, que se encontra lá em Atos 15, a partir do verso 37, por favor. Porque aqui, nesse momento, talvez faltou um pouquinho mais de longanimidade para o apóstolo Paulo. Esse texto que nós vamos ler, o contexto dele é que, na primeira viagem em que Paulo e Barnabé fizeram, eles levaram algumas pessoas. Dentre algumas pessoas, levaram o jovem João Marcos. Por algum motivo, que a gente não sabe qual, o João Marcos, ele foi embora. Ele abandonou. Pois bem, terminaram a viagem ali, passaram pelas cidades em que eles deveriam, organizaram muitas igrejas, fizeram coisas extraordinárias, sofreram, foram presos, né? Chegou a segunda viagem. Na segunda viagem, se organizaram, tudo direitinho. Quem vai? Paulo, Barnabé, Silas, talvez outros irmãos e João Marcos. Quando chegou João Marcos, Mãe Cristina, o Paulo falou, ele não. O Barnabé falou, ele sim. Paulo falou, ele não. Barnabé falou, ele sim. Fato é que a desavença foi tão grande, por isso que eu digo que a igreja primitiva não era a igreja perfeita, né? É uma igreja que tinha suas lutas como qualquer igreja, ou a maioria das igrejas. Paulo, então, toma Silas, vai para um lado. Barnabé toma João Marcos. E veja aqui o que o texto diz, a partir de Atos 15, verso 37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Verso 39, olha só. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Um foi para um lado, outro foi para o outro lado. Talvez alguém próximo a você, ou talvez você, em algum momento da sua caminhada, possa ter agido como João Marcos, ou de forma parecida. Falhou aqui, fracassou, e aí essa pessoa, ou você, precise de alguém para lhe consolar, para lhe ajudar, precise de um Barnabé. Irmãos,
há muita gente que talvez esteja vivendo essa situação que o João Marcos vivenciou. E depois João Marcos se reconciliou, ou Paulo se reconciliou com João Marcos, e Paulo vai dizer, antes o João Marcos era inútil, mas agora me é útil. O fato é que em algum momento da nossa caminhada, nós vamos encontrar com alguém que precisa ser consolado, consolada. Mas também, em algum momento da nossa caminhada, nós vamos precisar ser consolados. E eu quero lhe dizer que o encorajamento é o antídoto mais eficaz contra o desânimo. Por isso, será de vital importância para a nossa saúde mental esse ano. Vai ser de vital importância você ser um paracaléu. Vai ser de vital importância você ter um paracaléu. Alguém para lhe influenciar positivamente. Ou para que você seja uma influência positiva. Alguém para lhe animar nos momentos em que você se encontrar desanimado. Mas alguém também para você animar quando essa pessoa se encontrar desanimada. Alguém para você consolar diante das lutas e das perdas da vida. Mas alguém também que há de lhe consolar, que você vai poder deitar a sua cabeça e derramar as suas lágrimas chorando como uma criança. Alguém que vai precisar disponibilizar o seu ouvido para lhe ouvir no seu desabafo, que alivia a alma, né? Quando a gente fala, sai um peso. Por isso, nesse ano que eu entendo que é um ano desafiador, que é o ano de 2021, vai ser desafiador. Eu quero convidar você a seguir e buscar seguir à risca essa ordenança. Queridos, que venhamos a encorajar uns aos outros. Curva sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você, e não apenas pelos irmãos que estão aqui presentes, mas por você que está aí online. Mas eu quero orar por você que nesse instante precisa ser encorajado. A você que nesse instante precisa ser consolado, precisa ser animado. Quero te dizer que, mesmo que você esteja aqui presente, por prudência, eu não vou lhe abraçar, mas eu quero lhe dizer que o Santo Espírito de Deus já está lhe abraçando. E aí eu quero convidar você, aí onde você está, a se colocar de pé, porque eu quero orar por você. Alguém, pastor, eu preciso desse ânimo, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu preciso ser consolado. Eu quero orar por você. E você que está conosco online, aí onde você está, se coloque de pé. Quero lhe dizer que o Santo Espírito de Deus, pela fé, já está lhe abraçando, já está colocando você nos braços de Deus, trazendo renovo para você, trazendo ânimo novo. Talvez você que nessa noite precise fazer como eu fiz, me colocar nos braços do Pai como uma criança e chorar, chorar, chorar. Não tenha vergonha disso, não se prive disso, isso faz bem à alma. Alguém mais, eu quero orar por você. Se alguém se encontra nessa condição de precisar ser encorajado, mas eu peço você que se continue de pé, porque eu tenho um segundo apelo a fazer nessa noite. Quero apelar a você que talvez nesse momento não esteja necessitando ser encorajado, mas quero convidar você a se colocar à disposição do Senhor para ser um encorajador, para ser um Barnabé, como foi com o apóstolo Paulo, como foi com João Marcos.
para ser como Paulo, como foi com Filemão e com Onésimo, influenciou positivamente aqueles homens. Eu quero orar por você, porque Deus está lhe convocando, Deus está nos convocando, e eu quero pedir para você se colocar de pé. Pastor, eu aceito esse desafio. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu aceito esse desafio de me colocar nas mãos de Deus para ser um encorajador. Quero lhe dizer que essa é uma via de mão dupla. Em alguns momentos o Senhor vai levantar você para encorajar pessoas, mas em outros momentos você vai precisar ser encorajado por pessoas. Alguém mais? Eu quero orar por você. Você que está aí conosco, quero orar por você também. Você que está aí online. Pastor, eu me coloco à disposição do Senhor para ser um paracaléu, para ser um encorajador. Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos orar. Pai, graças te damos pela tua palavra. E nessa noite, aqui estão irmãos que carecem do teu consolo. Aqui estão irmãos que carecem de ter o seu ânimo renovado. Aqui estão irmãos que estão como crianças chorando e carecem ser abraçados por ti. Que o Senhor possa estar trazendo consolo. Que o Senhor possa estar trazendo ânimo. Que o Senhor possa estar trazendo renovo a esses meus irmãos. Ajude-os na sua saúde física, na sua saúde emocional e na saúde espiritual. Mas também, ó Pai, nessa noite eu quero apresentar os meus irmãos que se colocam à tua disposição, dispostos a seguir essa ordenança de serem encorajadores na vida de outros. Nos ajude, Senhor, que possamos com muito temor e tremor sermos instrumentos em tuas mãos para influenciar positivamente aquelas pessoas que nos cercam, aquelas pessoas que nós temos contato. Pai querido, nos ajude, assim como Barnabé, que encontrou Paulo desanimado ali, porque ninguém confiava nele. Mas foi um instrumento em tuas mãos para trazer ânimo. Que o Senhor venha nos usar para levar ânimo àqueles corações que estão desanimados. Usa-nos, Senhor, para que sejamos instrumentos poderosos em tuas mãos para consolar aqueles que precisam ser consolados. Para estar ao lado nesse momento tão difícil. Quantas pessoas carecem disso? Ó Senhor, que esse ano de 2001, que há de ser um ano desafiador, mas um ano em que o Senhor há de operar muitas maravilhas em nosso meio, em nós e através de nós. Seja conosco, Pai, porque todos nós, em nossa caminhada, em alguns momentos carecemos de ser encorajados, em outros momentos seremos instrumentos para encorajar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado por esse mundo, e os cristãos que aqui estão dizem amém e amém. Pode se assentar, querido, querida. Nós já estamos finalizando. E o meu desejo, a minha oração é que realmente sejamos paracaléu na vida dos outros. Que venhamos a encorajar e venhamos a ser encorajados. Quero dizer para você, independente da posição que você ocupa, da liderança que você tem, que você também, na sua caminhada, há de precisar ter alguém para encorajar. Quero já de antemão falar à minha comunidade, aos meus irmãos, que no ano de 2021, eu vou precisar que vocês me encorajem. Eu vou precisar que vocês me animem. E eu vou precisar que vocês me consolem. Mas também quero dizer à minha comunidade que eu me coloco à disposição de vocês para encorajá-los,
para animá-los, para consolá-los. E com muito temor e tremor, me coloco à disposição de vocês para ser um bom referencial, para influenciá-los positivamente. Que o nosso bom Deus possa abençoar os irmãos que aqui estão, a você que nos visita, a você que está aí, que você possa ter uma semana abençoada. E eu tenho certeza que se você convidar o abençoador para estar ao seu lado, essa semana já é abençoada. Com o pós-lúdio tocado, nós vamos estar, ou cantado, nós vamos estar nos despedindo nessa noite. E que o nosso bom Deus a todos abençoe. Irmãos, encorajai-vos uns aos outros. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união